Queridos irmãos e irmãs, é com bastante alegria em minha alma que transmito a todos a minha saudação e que todos sejam bem-vindos à casa de Deus, a esta santa reunião apostólica. É uma escolha que cada um dos senhores fizeram de estar neste momento aqui presente, para fazer parte desta família apostólica, num dia tão importante para nós, um dia de reunião. Eu tenho certeza que os irmãos, ao entrar esse dia, já meditaram que hoje, então, era dia de reunião aqui na nossa congregação. E assim o fizeram com este amor no seu coração, no seu espírito, de estar novamente presente em mais uma santa reunião da Igreja Apostólica. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, e aqui podemos nos encontrar com os santos, com os anjos, com o poder de Deus, para fazer presente nas nossas vidas, tanto na vida espiritual, quanto na vida material. Palavra de Jesus, quando ele disse: a minha palavra é verdade. Aquele que ouve e guarda no seu coração, este é o verdadeiro filho do meu Pai, que estás nos céus, e certamente comigo então andará neste caminho da verdade. Palavra de Jesus, ao afirmar em um dos seus sermões, quando estava pregando na terra. E por aí vai, da Santa Avó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, quantas e quantas afirmativas fez a nós, o quanto é importante, de valor incomparável, as nossas reuniões. Infelizmente, irmãos, não são todos, na atualidade, nos dias atuais, que dão esse devido valor às nossas reuniões, às reuniões da Igreja Apostólica, se fazendo presente, com todo o amor, com todo o entusiasmo, servindo no ministério, desde o obreiro que está na porta recepcionando os nossos irmãos, todo o trabalho que envolve a nossa reunião. Infelizmente não são todos, mas aí é o recado que está para todos nós, que estamos unidos a Ele, Jesus, unidos ao irmão Aldo, à Santa Avó Rosa, para fazer valer, levar avante as palavras de Jesus, do seu ministério, e as palavras do profeta Santo Irmão Aldo. Também aos nossos internautas aí no celular que acompanham esta reunião, sejam todos bem-vindos, e conto com a sua audiência, então compartilhando esses momentos de fé também aí do seu lar onde estão. Convido por gentileza que eles estão assentados, se puderem se colocarem em pé. Irmãos, iremos fazer a oração para darmos início à nossa santa reunião, oficializando a mesma. Mas eu gosto sempre em minhas reuniões, eu sei que os irmãos ouviram mais de que uma vez, a importância da nossa oração. Mas, irmãos, não é uma oração qualquer. Simplesmente alguém pode dizer: o pastor vai orar, ele vai interceder o poder de Deus para a reunião, então ele é o oficiante, cabe a ele fazer esse trabalho. Irmãos, todos nós somos responsáveis para representar o poder que está conosco nesta reunião. Os irmãos não imaginam quantos santos, quantos anjos aqui estão presentes conosco. Não contemplamos, como diz um hino do coral, com os olhos os olhos materiais do nosso corpo, mas pelos olhos da fé,
Nós sentimos esta virtude. E quem não sentir, irmãos, é porque não está na altura da consagração que a igreja oferece a cada um de nós. Devemos sentir. Os irmãos imagina o valor das nossas orações. Irmãos, é coralistas, é músico, é regente, é adjuntos, o ministério que serve esta igreja, todos nós precisamos desta unção, desta virtude, para que o nosso trabalho seja brilhante e o belo de tudo isso, que possa chegar diante de Deus. Não ficar sobre este teto, mas sim que possa ir nas alturas, digo a palavra mais correta, no infinito dos céus. Então, irmãos, façam as orações. Infelizmente, irmãos, temos notado por onde nós passamos, também eu falei sobre a frequência das nossas reuniões, e sobre também o dever que cada um deve fazer na sua vida, que é as orações, pedir para as nossas reuniões. Então, o pessoal deixaram de orar, os nossos irmãos, e não porque não crê, irmãos, simplesmente às vezes por hábito, não ora, não pede a Deus. E o irmão Aldo, ele disse, eu tenho muito a dar ao meu povo, mas não me pede. Palavras do santo irmão Aldo. Então vamos fazer nesta noite, não estou julgando a vida de ninguém, mas com toda a convicção. Irmãos, se estão passando por um problema, uma dificuldade, aí é a solução, é a força espiritual, o conjunto de oração. Entenderam, irmãos? Vamos orar para iniciarmos a reunião. Onipotente e glorioso Deus, querido Pai Celestial, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, por este momento importante, o qual estamos iniciando esta santa reunião. Em primeiro momento, agradecendo por este momento valioso, pela grande vitória que temos de estar aqui nesta noite, irmãos. É uma grande vitória nossa, porque tivemos uma semana de trabalho individual de cada um, e tivemos a oportunidade de voltar à casa de Deus, prestar a nossa adoração, gratidão pela saúde, por tudo que temos recebido, iremos receber durante a nossa existência nesta terra. Creiam desta forma. E louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso por esta oportunidade. O nosso Mestre Jesus, o príncipe da vida, da nossa mãe querida, Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o outro Consolador, promessa dele Jesus, do querido profeta Santo Irmão Aldo, o autor de toda essa bem-aventurança, dessa clareza espiritual que traz até nós. Também santos e anjos, profetas e apóstolos, que estão compartilhando esses momentos de alegria. Louvado seja a Trindade excelsa, o reino dos céus. E queremos pedir na sequência para esta santa reunião, o qual aqui estamos como instrumentos na mão de Deus, desde o nosso irmão, os nossos irmãos que estão recepcionando na entrada do templo, até este altar. Todo o trabalho aqui ministrado, realizado, seja aprovado pelo reino dos céus, pelo Senhor irmão Aldo, pela Santa Vó Rosa. Por isso nós confiamos que aqui está o poder de Deus, santos magníficos, para formar e fazer desta santa reunião uma reunião de qualidade, uma reunião produtiva em sabedoria a todos nós. Quanto à mensagem que vamos ouvir, palavras do profeta Santo Irmão Aldo, quantos hinos que vamos ouvir a cargo do coral, que já está preparado para as suas apresentações. Cremos e confiamos através das nossas orações, que aqui está o poder e já está consagrada esta santa reunião, nós confiamos. Peço também para os nossos internautas, que nos acompanham aí do seu lar, onde estão, que sejam ricamente abençoados, bem como também os ouvintes do programa Hora Milagrosa, toda a irmandade apostólica e aquelas pessoas que não têm a nossa fé, mas são pessoas que estão em busca de uma oportunidade na sua vida, sejam grandemente abençoados, inclusive os nossos visitantes. Por tudo a nossa eterna gratidão, damos por iniciada esta santa reunião, para a honra e glória e louvor a todo o poder celestial.
Amém. Vamos entoar o nosso hino oficial da reunião, Igreja Forte. Amém. Tantos quantos têm os seus lugares, se quiser poderão assim se assentar. Em continuidade à nossa santa reunião, eu convido a todos para cantarmos alguns hinos do nosso inário, iniciando pelo número 22, que tem como título, Jesus comandando o seu poder. Jesus está presente, comandando o seu poder, os santos anjos lá dos céus, os santos poderosos que ninguém pode vencer, honra e glória ao nosso Deus. O poder de Jesus é imenso, preparou o Consolador e já o enviou para estar à nossa frente, nos guiando para os céus. Amém. Ainda o hino de número 24, Anjo Protetor. O anjo do Senhor vem do céu pra nos guardar. O anjo do Senhor é o nosso protetor. Conosco sempre estará, livrando-nos do mal, pois cremos e vivemos na verdade celestial. Se tu quiseres ter a mesma proteção, aprenda a viver sempre em santificação. Amém. E para encerrar essa parte de hinos do inário, é o de número 30, Vida Eterna. Ganha vida eterna pela salvação, aceitando a Jesus no coração. Ganha o seu poder pela oração, vigilância e santificação. Jesus quer na
dádiva é preciso de santificação. Ganha a vida eterna pela oração, aceitando a Jesus no coração. Ganhe o seu poder pela oração, vigilância e santificação. Jesus quer dar pro seu poder
Sinto que a felicidade a cada dia que se passa mais aumenta em minha vida, cheia de virtude e graça, pois a maior alegria é ter Jesus no coração e merecer da Santa Rosa sua divina proteção. Quando vim para esta igreja, encontrei com a verdade, aprendi com a doutrina a viver em santidade, e assim eu vou vivendo com justiça e santidade, e a todos eu vou falando da minha felicidade. Eu sou feliz, tenho a Santa Formosa, tenho Jesus no meu coração. Eu sou feliz, pois vivendo com a Santa Formosa, Jesus me ampara e me dá proteção. Quem viver esta doutrina terá paz e alegria, pois aprende com a disciplina a ser feliz a todo dia. Quem quiser esta verdade em sua vida comprovar, viva sempre em santidade, e assim também irás cantar. Oh
Amém. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, os nossos irmãos, em especial ao coral, pelas suas apresentações. E convido a toda a igreja, a partir deste momento, aonde vou adentrar na mensagem contida no boletim interno oficial de nossa igreja, e conto com a reverência, com a atenção de todos, inclusive aí dos nossos internautas que nos acompanham, ou que irão acompanhar durante a nossa reunião, que fica também disponível, acompanhar a qualquer momento, que possam então meditarmos no grande poder de Deus para com cada um de nós. Irmãos, temos uma mensagem contida neste boletim interno oficial, deixada pelo nosso querido e santo irmão Aldo, no ano de 2003, palavras dele. Irmãos, falando de um assunto muito sério, que naquela época, irmãos, o irmão Aldo estava preocupado. Irmãos, eu pergunto quantos anos se passaram, e hoje, nesta geração, na atualidade, irmãos, aumentou muito mais. Então, irmãos, o cuidado que cada um de nós devemos ter com esses sentimentos que o santo irmão Aldo vai falar a nós, que são sentimentos que nós não contemplamos fisicamente. Irmãos, muitos guardam no seu coração, no seu pensamento, esperando uma oportunidade para ofender, para jogar em alguém. Irmãos, este é o recado do profeta santo irmão Aldo, o cuidado que o Filho de Deus precisa ter, a vigilância, a sabedoria, para se livrar de tudo isso. É o assunto que nós vamos meditar agora. Irmãos, primeiramente eu vou ler na íntegra, e após a leitura iremos meditar em alguns pontos importantes para aprendizado, para que nós nos prepare, para quando vir até nós, pessoas com esses sentimentos, pessoas que se dizem ter Deus no seu coração, e muitas das vezes, irmãos, é como diz na palavra da doutrina, são lobos vestidos do que, irmãos? Os irmãos entendem a palavra da doutrina, né? Que parece um cordeiro, parece tão humilde, mas, irmãos, nós não conhecemos o íntimo do coração das pessoas que estão à nossa volta. E alguém pode estar pensando, pastor, mas são pessoas que não têm Deus, são pessoas que vivem aí no mundo de ilusão, de pecado. Não, irmãos, às vezes está bem pertinho de você, às vezes sentado ao seu lado. Irmãos, quem sou eu para julgar? Diz a doutrina, vigiai o tempo todo. Então, o irmão diz aqui, vamos à mensagem. Os sentimentos ocultos no coração, um perigo para o apostólico. Então é o título que vamos meditar. Vamos transcrever, diz o conselho nosso deliberativo, fala assim, vamos transcrever na íntegra mensagem do santo irmão Aldo, publicado em janeiro de 2003, naquele boletim, né? Um dos graves perigos espirituais que pode gerar dúvidas, incredulidade e a perca total da comunhão com a Santa Avó Rosa, e por conseguinte, até a perda da salvação de uma alma, são os sentimentos ocultos do coração. Os irmãos ouviram? São vários os sentimentos que levam uma pessoa a perder a graça de Deus.
e que são prejudiciais e que trazem consequências gravíssimas para o ser humano, para a sociedade, para a família e para a igreja. Olha o transtorno que isso traz. Estes sentimentos são muito conhecidos como o ciúme, a inveja, guardar mágoa no coração, a raiva, o ódio, o sentimento da desconfiança e principalmente alimentar no coração a inverdade ou injustiça por ter ouvido uma fofoca ou comentário injusto sobre uma pessoa, sobre um amigo, um colega, sobre alguém de sua família, como esposa ou esposo, sobre os pais ou os filhos, ou a irmandade apostólica. Porém, um dos sentimentos mais perigosos e que pode levar até a perdição da alma total e total desamparo da graça de Deus e do Consolador, é o sentimento oculto contra o servo de Deus, que cumpre uma missão importante aqui na terra. Geralmente, é fruto das desconfianças, da falta de fé, de fofocas, mentiras e injúrias. Foram estes sentimentos que levaram Jesus à crucificação e que no tempo da Santa Avó Rosa quase levou à divisão da igreja e que foi preciso o sacrifício dela para salvar nossa igreja. Pessoas que foram muito ajudadas por ela, Santa Avó Rosa, mas que se tornaram numa pedra de tropeço para muitos apostólicos que deram ouvido àquelas fofocas e comentários que estavam guardados no coração de alguns e que, brotando, trouxeram graves problemas para a igreja e para a Santa Avó Rosa. Hoje, se dá o mesmo com alguns apostólicos, graças a Deus que não são muitos, mas que pode levar muitas pessoas à perdição. Digo assim, porque está havendo em nosso meio apostólicos que não concordam com as minhas ordens, diz o santo irmão Aldo. Guardam no coração o sentimento de desconfiança em relação ao dom que exerço nesta igreja, cujo dom não fui eu quem pedi, mas me foi dado para salvar e ajudar o nosso povo, e também para todos os que quiserem fazer parte deste rebanho, cujo ministério não é fácil de exercê-lo, principalmente pela falta de fé e confiança na minha pessoa e no meu trabalho. Pessoas que tanto ajudei e que muito tenho ajudado, mas infelizmente não concordam comigo, me criticam por trás, guardam estes sentimentos no fundo do seu coração e quando surge uma oportunidade, soltam tudo o que está no coração, levando falsos contra a minha pessoa e lançando a dúvida no coração dos que dão créditos a tais pessoas. Entretanto, os que ficam com dúvida é porque também nunca creram em mim, nem na Santa Avó Rosa e muito menos na missão profética desta igreja. Porém, aviso a estas pessoas
e a todos aqueles que alimentam maus sentimentos no coração, que isto lhe trará graves problemas no futuro. Não estou querendo amedrontá-los, mas é meu dever como servo de Deus abrir os seus olhos e salvá-los enquanto é tempo. Se arrependam, procurem tirar do seu coração estes sentimentos, procurem crer naquilo que eu lhes digo, para que não venham sofrer sobre si o juízo de Deus e percam toda a unção e virtude do Espírito Santo. E assim como Jesus mandou dizer a uma igreja dos apóstolos, lá daquele tempo, também lhes digo hoje, lembre-se do estado onde caíste, a desconfiança, a injúria, a calúnia. Arrependa-te e volte à prática do bem, do contrário, venho contra ti e removerei o teu candeeiro, isto é, a luz e as virtudes do Espírito Santo sobre ti, se não te arrependeres. Digo-lhes, prezados irmãos e irmãs, esta é a pior condição o que pode chegar uma pessoa nesta terra, sem a graça de Deus, sem a graça do Consolador e sem a minha intercessão e proteção, fala este grande amigo, profeta Santo Irmão Aldo, a todos nós. Digo-lhes, prezados irmãos, esta é a verdade. Faço um apelo a cada apostólico, examinem o íntimo do seu coração, e se algum sentimento brotou, ou quer brotar também em seu espírito, clamem a Santa Rosa, para ajudá-los a tirar estes sentimentos, e se arrependam enquanto é tempo, pois se este sentimento brotar em sua alma, e não forem arrancada em tempo, lhes trará raízes de amargura e sofrimento, e até a perdição de sua alma, e muitas vezes sofrerão graves consequências para si, para o seu lar e para a sua família. Eu, irmão Aldo, não gostaria de dar-lhes uma mensagem neste teor, e com este problema tão grave. Dói no meu coração, diz o irmão Aldo, dói no meu coração dizer o que estou lhes dizendo, mas ficar calado é um erro grave, porque estarei cooperando para se alastrar o joio em nosso meio. E o joio a quem me refiro são os sentimentos maus que o inimigo semeou em alguns corações. Só espero arrependimento e conversão, para que tais pessoas sejam perdoadas pela Santa Rosa e volte a reinar a paz nestes corações. Aqui são palavras do Santo Irmão Aldo. Agora vem o conselho e afirma a nós o seguinte: estimados irmãos apostólicos, hoje, nós do Conselho Deliberativo, vemos uma grande semelhança e necessidade de apresentar novamente aos irmãos esta mensagem do Santo Irmão Aldo, porque também dói em nossos corações saber que tanta graça, virtudes, poder e proteção dos céus estão sobre os sinceros e fiéis apostólicos. E sabemos que alguns ainda teimam em retroceder, perseguir, invejar, fofocar, falar mentiras e controvérsias, tentando minar a fé e o bom proceder do apostólico fiel.
prejudicando a obra desta Santa Igreja Apostólica. Ainda existe os que não aceitam a administração do Conselho Deliberativo da Igreja, eleito legitimamente pelo ministério com seu voto de confiança. E através das redes sociais e mensagens instantâneas, combatem os membros da direção e aos pastores que confiam e colaboram nesta missão de preservar a nossa fé, através das mensagens de doutrina e disciplina, nos dada por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Não dê ouvidos a estas pessoas incrédulas e traiçoeiras, que são como joio nesta seara do Senhor. Sempre em nossas orações, nas reuniões do conselho, pedimos a misericórdia, o amparo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, juntamente com Jesus e a Mãe Maria Santíssima, para preservarem os fiéis apostólicos, dando-lhes muita força, ânimo e fé inabalável para vencerem em suas vidas e herdarem o reino dos céus. Também pedimos a estes santos que nos ajude a administrar a igreja de acordo com a santa vontade dos céus, nos inspirando e nos orientando em nossas orações, para que possamos levar a palavra do amor, de esperança a muitos corações, e possamos alertar aos que têm sentimentos ocultos em seus corações para se arrependerem e voltarem ao primeiro amor, por Deus, pelos seus santos, por esta igreja e pelos seus irmãos. Finaliza o conselho dizendo: hoje fazemos este apelo ao seu coração de cada apostólico. Examine o íntimo do seu coração, e se algum sentimento brotou em seu espírito, clamem à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, para ajudá-lo a tirar esses sentimentos. Perdoe para ser perdoado, respeite para ser respeitado, amem para ser amado. Aceite esses conselhos, sejam humildes e mansos de coração, procedam com justiça e bondade, e dê valor ao seu próximo, tratando-o com respeito e bondade, procurando sempre fazer o bem e serem sempre bem-sucedidos em sua vida, no seu trabalho, no seu lar, na igreja, como uma verdadeira família apostólica. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã jovem, ministério presente, nossos internautas, todos que estão acompanhando esta mensagem deste final de semana. Irmãos, é mensagem para meditarmos, para nós olhar para o íntimo do nosso coração e ver como está o nosso estado espiritual. Porque vejam bem, amados, Jesus, Ele foi o autor de todas essas bem-aventuranças que nós temos nos dias atuais. Porque Ele se deu sem sacrifício pela igreja que vinha pelo futuro e por aqueles que aceitaram o seu ministério. E Ele, por ordem de Deus, Ele fez a obra no tempo determinado pelo Pai, a chegar na situação de conversão do Filho de Deus na terra, de maneira absoluta e muito clara, que lá no reino dos céus não existe e não existirá lugar para estes sentimentos que infiltra
na vida do ser humano na terra. Para isso ele se deu sem sacrifício. Foi por isso que ele deu a Santa Vó Rosa. E prometeu este Consolador. Foi para isso. Porque naquele tempo ele pregou, ele ensinou. Mas ele mesmo disse: tudo o que há de vir e precisar pregar na terra, este Consolador iria revelar e falar. E a Santa Vó Rosa teve esta incumbência. E aqui os irmãos ouviram, no primeiro ponto da mensagem, o quanto a Santa Vó Rosa, ela teve que ter muita força no seu ministério. Porque pessoas que andou ao lado da Santa Vó Rosa, que era um braço direito dela, eu não vou entrar em detalhe, porque a história é longa, mas os irmãos se lembram, foi muito pregado isso, que se revoltou contra a igreja, a partir do momento que a ordem de Deus veio para ela, e ela disse: a partir de então, a igreja apostólica, ela tem doutrina e ela tem disciplina. E foi quando ela ensinou a crer em Maria Santíssima. Muitos não aceitaram. E assim por diante, irmãos. Foi detalhes aprimorando nos ensinos dessa igreja. E por que eu falo isso, irmãos? Para chegar no tema da mensagem que chegou a nós. Então a Santa Vó Rosa teve que passar por isso, por tudo isso. E da mesma forma o nosso querido Santo Irmão Aldo, aqui relatou a mensagem que tudo ele fez, irmãos. Os irmãos são prova disso. O Santo Irmão Aldo, ele fez o bem sem olhar a quem. Pessoas do seu lado, que ele deu oportunidade. E por dar ouvido, e por estes sentimento oculto no coração, virou as costas para o Santo Irmão Aldo. E ao invés de estar com ele, lutou contra ele. Mas, irmãos, a queda foi muito grande. Mas não que o Santo Irmão Aldo desejou, não. Porque o Irmão Aldo, ele é amor, é bondade. E os irmãos são prova disso que eu vou falar agora. Foi nos últimos anos do ministério do Santo Irmão Aldo aqui na terra. O quanto ele lutou para preparar a igreja. E muitos não perceberam que o Santo Irmão Aldo estava sendo preparado por Deus, estava prestes a receber o seu galardão. Mas ele lutou até o último momento da vida. E quando alguns dos seus fiéis, olhando para o Santo Irmão Aldo, todo o seu sofrimento, quis fazer justiça, o Irmão Aldo não. A justiça é feita por Deus. Deixa por agora, porque o tempo é o tempo de Deus. E os irmãos se lembram, o Irmão Aldo lutou até os últimos momentos para a pacificação, para a salvação de tantos quantos ele pôde salvar. E hoje, com muito mais êxito, com muito mais facilidade espiritualmente, ele vem ao nosso encontro com essas palavras e o conselho relembrando a nós este sentimento que pode gerar um grande problema na vida de muitos. Sabe por quê, irmãos? Porque aparentemente, nós olhando um para os outros, somos todos iguais. Irmão da mesma fé, lutamos na mesma doutrina, na mesma disciplina, para a salvação individual de cada um de nós e de quantos queiram a salvação para a sua alma. Lutamos. Mas não é do nosso objetivo, e isso Deus não deu esta autoridade a nós, julgar uns aos outros e conhecer o íntimo do coração das pessoas.
E aí que está o perigo de fazer um julgamento errado, e aí trazer um grave problema para a sua vida, para os seus familiares e até mesmo para a igreja. Irmãos, quando fala a igreja é nós. O senhor, a senhora que está sentado a esses bancos, formamos a igreja apostólica. E se nós ferir cada um dos senhores, uma pessoa, irmãos, estamos ferindo um pedacinho da igreja. Os irmãos entenderam o grave problema que gera nas pessoas esses sentimentos ocultos? E somente a pessoa observa. Há casos, irmãos, que nós observamos a atitude ou as atitudes das pessoas, que não é coerente com a nossa doutrina, com a nossa disciplina. Não é coerente. Mas, por ordem da Santa Avó Rosa e pelo profeta Santo Irmão Maldo, sempre nós lutamos pela paz. Lutamos para a convivência material e espiritual. Mas, irmãos, acompanhe comigo o raciocínio. Vai chegar um dado momento que o Santo Irmão Maldo e a Santa Avó Rosa conhecem. E as pessoas vão ter que prestar conta dos seus atos aqui na terra. Mais cedo ou mais tarde, é julgado. É julgado porque cabe a ele, Deus, esse julgamento. Mas, irmãos, entenda comigo o seguinte: mas se nós, com tanta doutrina, com disciplina que não deixa dúvida nos corações, e muitas das vezes caímos em situações, é porque exatamente nós somos os culpados. E muitas das vezes nós queremos ser as pessoas certas e jogar a culpa nos outros. E o que mais acontece é isso. Nós não ter a humildade. Parar de pensar: Santa Avó Rosa, Santo Irmão Maldo, dá-me sabedoria para que eu possa entender o meu viver. O meu viver é eu que tenho que dar conta do meu proceder. É eu. Não é o pastor, não é a minha esposa, o meu esposo. É eu que tenho que dar conta das minhas atitudes, dos meus atos. E com esta humildade, fazendo uma análise da sua vida, e pedindo sabedoria a Santa Avó Rosa, a Deus, vai entender o que há dentro de si. E diz o Santo Irmão Maldo: arrependa enquanto é tempo, enquanto é dado a oportunidade. E se arrependendo, irmãos, aí tira aquele peso que está dentro de si. Irmãos, quem que passou por situações assim? Agora, irmãos, pense um pouquinho comigo. Situações que já passou na sua vida e que, graças a Deus, hoje está tudo tranquilo na sua vida. Mas não foi um fardo que saiu de dentro de si? Foi. Porque fez esta consciência entrar dentro de si, examinar no profundo da sua alma e dizer: bah, que bom foi eu mudar. Que bom eu ver as minhas fraquezas e em tempo rever e colocar a minha vida em ordem. Este é o prazer de um filho de Deus, tem todo o prazer na sua vida de fazer isso. Só que o que fala mais alto dentro de si, irmãos, às vezes, o que é? Mas eu me humilhar perante uma pessoa, isso não tem como, eu não vou de maneira alguma. Então sempre a tendência é fazer a vontade do corpo, a vontade material e não a espiritual. Os irmãos já notaram o que é isso? É muito mais fácil
uma pessoa fazer a vontade material do que é espiritual? Porque o mundo está cheio, o mundo vive desta forma. Agora, o que é difícil é fazer aquilo que Deus quer. Para as pessoas que não buscam a humildade. Porque se a pessoa for humilde, for sincero, irmãos, e buscar a Deus verdadeiramente na sua vida, ele tem toda a facilidade de vencer qualquer adversidade da sua vida. Inclusive veio este recado sobre os jovens. Os irmãos viram aqui? Olha, irmãos, de maneira alguma não vamos sacrificar esses jovens, não vamos fazer juízo dessas pessoas, mas aonde está os ensinos desta igreja? Formando times de futebol, como diz aqui, não dando a mínima para os ensinos desta igreja, e querem ter a proteção de Deus. Irmãos, aonde está a consciência? Aonde ficam os ensinos desta igreja na sua vida? Na vida dessas pessoas, digo melhor. Porque aqueles que estão consagrados, procuram mais a sua consagração, a sua santificação. Então, irmãos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós meditamos, é para o nosso bem. E o irmão Aldo jamais, irmãos, Jesus, o nosso próprio Deus, os santos, eles lutam até o último momento para salvar uma alma. Irmãos, apostólica, às vezes de 30, 40, 50, 60, tantos anos necessário de apostólico, e muitas vezes ainda há esses sentimentos. O irmão Aldo está trabalhando todos esses anos com mensagens para transformar essas pessoas em pessoas celestiais. Esta é a missão do profeta, esta é a missão da Santa Voz, esta é a missão de nós pastores, é a missão de todos, os nossos coralistas que cantam belos hinos para a igreja. Agora, irmãos, precisamos levar a sério aquilo que vem de Deus. Irmãos, vejam comigo o seguinte, certa vez o santo irmão Aldo, eu lembro, em um dos boletins, que ele colocou assim: não brinquem com o poder do mal, não brinquem, porque ele está pronto às suas ciladas. Então, por que ele falou isso, irmãos? Porque ele conhece o íntimo do nosso coração, as nossas atitudes, até onde nós temos esta confiança, até onde nós podemos chegar. O irmão Aldo sabe os nossos limites, então ele sempre prevê a nós a segurança. Então nós não devemos dar lugar ao pecado, a sentimentos, a conversas, a ilusões, até mesmo pessoas que estão em nosso meio que não crê no santo irmão Aldo. O irmão Aldo publicou recentemente, eu li aos irmãos, que pessoas que se diz apostólico, mas não crê nele como profeta de Deus, não crê na Santa Voz como Consolador, e existe, porque ele falou. Então, irmãos, devemos fazer o que a igreja ensina, o que a nossa doutrina ensina, para ser livre de todos esses pensamentos, de todos esses convites, porque, irmãos, o irmão Aldo publicou aqui recentemente, eu acabei de ler, a palavra do santo irmão Aldo, quando ele disse, as pessoas estão ali, esperando o momento para lançar esse sentimento aos fiéis, aos consagrados. E como que lança, irmãos? É com palavras. Muitas das vezes um amigo nosso, né? Amigo de ministério, seja quem for, aí esperando a oportunidade. Quando entra numa conversa, ele diz, mas eu ainda tenho dúvidas no ministério do santo irmão Aldo. Às vezes uma pessoa pode falar isso. Irmãos, olha o que o inimigo usa. E se a pessoa não vigiar, ele também vai surgir a dúvida. Surgindo a dúvida, sentimento oculto no coração. Entenderam, irmãos? Então, como
todo cuidado é pouco na nossa vida, para que nós possa dar valor, que nós possa valorizar o ministério do Santo Irmão Aldo, que nós possa valorizar o ministério da Santa Avó Rosa, o ministério de Jesus e os mandamentos de Deus na nossa vida. Irmãos, e para finalizar a mensagem, eu convido a igreja para pensar comigo o seguinte: o nosso tempo, irmãos, é um tempo muito especial, e nós não devemos perder o nosso tempo, ter como na nossa vida, vir para a igreja como um passeio rotineiro. Eu vou para a igreja porque eu gosto dos hinos, eu vou para a igreja porque eu amo essas atividades. Irmãos, nós temos que pensar de uma forma muito mais do que isso. Eu vou para a minha igreja porque eu sou filho de Deus, eu tenho um compromisso com o reino dos céus. Nós pastores, eu tenho um compromisso com o meu ministério. Coralistas, regentes, adjuntos, os membros que frequentam a nossa igreja, eu tenho um compromisso com a minha igreja. Se todos nós pensar desta forma, a nossa igreja pode aumentar as nossas frequências e voltar às nossas reuniões, como lá tantos anos que os irmãos se lembram, aqui na congregação de Chapecó, quantos e quantos adeptos lotavam o templo. E hoje, irmãos, aonde estão os nossos irmãos? Deus sabe. Agora, irmãos, precisamos lutar pela nossa salvação. Precisamos valorizar o tempo que o irmão Aldo está nos dando. Nós não sabemos quanto é esse tempo, quanto vai durar esse tempo. Só Deus sabe. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, o preparo é agora, é o hoje. O futuro pertence a Deus. Então, irmãos, se porventura alguém, eu como pastor da igreja apostólica, se alguém tiver algum desses sentimentos que acabamos de ouvir, palavra do Santo Irmão Aldo, irmãos, revê na sua vida, ainda é tempo. Façam esta prova, peçam sabedoria, peçam perdão ao irmão Aldo e à Santa Avó Rosa, e façam esta prova de hoje em diante, a mudança espiritual que haverá dentro de si. Para finalizar, é o recado, como pregador desta igreja, em nome do Santo Irmão Aldo, eu faço a toda a irmandade, e aqueles também que não são desta igreja, mas que estão ouvindo e crendo na mensagem dessa igreja, inclusive os nossos internautas. Irmãos, eu agradeço a presença de todos, os nossos internautas, os irmãos que aqui estão presentes, que vieram, com esse silêncio total, irmãos. Os irmãos não imaginam o quanto ajuda o pregador, o pastor. Essa sinceridade que os irmãos expressam numa reunião como essa. Não temos palavras para expressar nós como pastores, mensageiros da igreja apostólica. Convido por gentileza se colocarem em pé, aqueles que puderem, e vamos encerrar a nossa reunião com a oração. Irmãos, eu creio que fui bem objetivo a esta mensagem, e agora fica ao critério de cada um. Examine a sua consciência, o seu coração, para que não brote esse sentimento. Vamos orar. Onipotente e glorioso Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui numa reunião muito gratificante para nós, o qual recebemos o recado do céu, e cremos e confiamos que foi um aviso a todos nós, recado de um profeta, deixado no ano de 2013, e agora relembrado pelo Conselho Deliberativo na atualidade, nesta geração, nesses anos. O quanto é importante nós fazer uma análise do nosso coração, do nosso íntimo, o que estamos fazendo, o que nós queremos, principalmente individualmente a nós,
porque o nosso semelhante, então, ele também é um pedacinho da igreja apostólica. E se nós meditarmos o quanto é fundamental nós nos amarmos, nos unirmos, então que seja dado neste momento o perdão àqueles que porventura estão em oração pedindo pela alguma fraqueza. Santa Avó Rosa, por algum sentimento oculto no seu coração, dai o perdão, dai a sabedoria, e que nós possa viver como filho de Deus na terra. Querido e santo irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Mãe Maria Santíssima, toda a nossa eterna gratidão por essas palavras, por esta mensagem, por os hinos que foram apresentados. A nossa eterna gratidão, e assim também coloco a minha mão sobre esses pedidos que se encontram neste altar. Santa Avó Rosa, Mãe Maria Santíssima, leva até eles a prosperidade, a paz, a saúde, tanto quanto eles precisam na sua vida. Nós não sabemos, mas Deus, através dos seus santos, conhece as necessidades e ajuda eles a vencerem de conformidade com a vontade do reino dos céus e o merecimento de cada um deles. Meus irmãos e irmãs, confiamos nessas palavras, que cada um possa guardar no seu coração, e ao se dirigir para os seus lares, ao encontro em família, poderão assim se revestir do poder da graça de Deus, e assim ser feliz para todo sempre no seu viver. Recebemos bem de perto a bênção de Deus, de Jesus, do Divino Espírito Santo. A bênção de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa esteja com todos, não somente na irmandade aqui presente, os nossos irmãos, também aos nossos internautas e toda a irmandade espalhada pelo planeta Terra, sejam grandemente abençoados. Amém. A nossa reunião está terminada. A paz do Senhor para os irmãos, e eu conto com a presença na reunião de amanhã de todos os nossos irmãos.